Quando Satanás enche o coração do homem, é o título da lição 12 na classe dos jovens, a penúltima aula do segundo trimestre de 2022. A nova lição já está aqui, Imitadores de Cristo. Será incrível, mais um trimestre maravilhoso, e eu conto com a sua audiência por aqui, conte com o nosso trabalho aqui também. O título desta aula está em Efésios 4:27, ali o texto principal. Não deis lugar ao diabo. Deus não considera como inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Esse é o título desta aula. Eu sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui. Atuo com a EBD há mais de 20 anos e semanalmente temos um encontro marcado aqui com as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Tem dinâmicas, treinamentos, dicas, enfim, tudo ligado aí à EBD. Por isso, muito obrigado aos que estão inscritos no nosso canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no nosso vídeo, que é muito importante. Clica no valeu, presta atenção, irmãos. Eu tenho falado de contribuições nesses últimos dias aqui no canal. E por que eu estou falando aí de contribuições? Eu dei o exemplo da lição 11 na classe dos adultos. Sem impulsionar, sem pagar ao YouTube, para o YouTube divulgar o meu vídeo, eu geralmente na classe de adultos tenho 100 visualizações. Mas esta semana eu impulsionei e nós chegamos a 1.200 visualizações. Então, me ajude a ajudar mais professores. Clique no valeu, escolha um valor, faça a sua contribuição, ou na descrição tem um número de Pix, você pode fazer a sua contribuição também, me ajudará a alcançar mais pessoas e ter mais estrutura para atender os irmãos, tá certo? Pegue sua revista, lápis, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Muito bem, aí está a nossa revista. A aula, o texto bíblico está em Atos capítulo 5, do 1 ao 11, quando vai mostrar aqui esta mentira aí ao Espírito Santo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta e você responde aqui nos comentários. Quando mentimos ao Espírito Santo? Existe um momento da nossa vida onde a gente mais mente ao Espírito Santo. Escreva a sua resposta aí, vamos ver se você está certo. Preste atenção aqui, então, na nossa lição, aqui na introdução. Um dos momentos mais importantes do culto a Deus é a contribuição. Irmão, a contribuição faz parte do culto, é uma forma de adoração. Nós precisamos entender que quando não é o dinheiro, não. Nós precisamos entender que o que Deus deseja de nós é a nossa entrega total. Então Deus nunca pediu para Abraão Isaac. Quando Deus fala para Abraão, sacrifica o teu filho, é porque Isaac significava a maior riqueza de Abraão. Era um tesouro para Abraão. E sacrificar Isaac era como se Abraão estivesse sacrificando a si mesmo. Assim como Deus, ao entregar Jesus à morte, imagine o pai vendo o filho naquela situação. Então, quando Deus nos pede algo, Ele quer a nossa entrega. Então, não é o nosso dinheiro, é a nós que estamos nos entregando quando dizimamos ou ofertamos na obra do Senhor. Tá? Então, nesse momento, Satanás ele pode dominar os corações de tal maneira que o ato sagrado de ofertar ele é maculado por uma falsa modéstia e pela tentativa de se pecar contra o Espírito Santo. Nós vamos ver isso nessa nossa lição. Quero lembrar a todos que aqui na descrição tem minhas redes sociais, acesse o meu site, tem um link para você acessar o meu WhatsApp, nós atendemos agendas dentro e fora do estado, ministrações da Palavra de Deus, pregações, eventos, acampamentos, cultos, congressos, vigílias, estamos aí à disposição para atender os irmãos, tá certo? Nós temos 6 grupos de professores no WhatsApp, compartilhando comentários, slides e muito mais. E também tem um link para você baixar comentários e slides em PDF, está tudo aqui na descrição. Tópico 1, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, clique no valeu. Nos ajude a alcançar mais de 50 mil inscritos, já pensou? Mais de 50 professores estudando juntos aí a palavra de Deus e preparando as aulas, me ajude a alcançar este número. A igreja debaixo do Espírito Santo. O mover de Deus em Jerusalém. O livro de Atos nos mostra que a igreja no primeiro século era cheia do poder do Altíssimo. Os crentes eram batizados com o Espírito Santo, falando em línguas. Pessoas eram salvas e milagres eram operados pelos apóstolos em nome de Jesus Cristo. Agora, como
em todo momento, haviam alguns problemas na igreja. Por exemplo, perseguições, crentes passando necessidade, partidarismo étnico ali, favorecendo as viúvas dos hebreus em detrimento das viúvas gregas. Agora, tudo isso foi tratado ali pelos servos de Deus, pelos líderes da igreja, e mostra que dificuldades, problemas fazem parte da história da igreja. Por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos, não é? Somente Jesus, através da obra do Espírito Santo, é poderoso para reunir pessoas de culturas tão diferentes e fazer de nós uma grande família. Isso não significa que não acontecerão atritos, não acontecerão aí dificuldades. Agora, é preciso que os membros ali de uma igreja, eles vivam em comunhão, mas esta comunhão só é possível pelo fruto do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa estudar mais sobre o fruto do Espírito, não é? Um dos textos que mais mostram esta comunhão ali dos apóstolos está em Atos 2:42, que diz: e perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então, quando você lê Atos 2, o capítulo todo, você vê que era uma igreja que caminhava unida, era uma igreja que estava sempre unida, sempre ali em comunhão, não é? É aquilo que eu chamo dos 4 elementos principais para o crescimento de uma igreja. É por isso que no primeiro século essa igreja cresceu de forma extraordinária. Aqui tem um detalhe na lição, que é como os cristãos eram chamados num primeiro momento. Você sabe quando que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos? Você sabe? Se sabe, escreve aí nos comentários, certo? Por quê? Porque até eles serem chamados de cristãos, cristão significa pequenos cristos, até eles serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como esse povo aí do caminho. Esse povo aí do caminho, sabe? Esse povo do caminho aí. Era assim que eles eram reconhecidos, mas as pessoas que falavam isso, muitas delas tinham ali um tom pejorativo, tá? Não estava falando isso com respeito, não. Bom, uma característica descrita por Lucas a respeito da igreja primitiva é a unidade ali entre os irmãos, não é? Tal unidade fazia com que não houvesse necessidade ali entre os irmãos, não é? Nós precisamos pensar nisso. Como que está a dispensa aí da sua igreja? Fala pra gente, como que está os armários da assistência social da sua igreja? Se um crente fiel a Deus, um membro da igreja, precisar agora de uma cesta básica, tem algo a oferecer, e além da cesta básica, tem uma preocupação, olha, esse irmão tem filhos pequenos, quem sabe precisa de fralda, precisa de leite, precisa de bolacha, precisa de biscoito, precisa de Danone, enfim, a ideia da igreja é que ninguém tenha falta. Agora, não ter falta do quê? Não haver necessidade do básico, gente, do básico para se viver, água, luz, alimentação, aquilo que é o mínimo para se viver, porque é uma vergonha que um crente tenha que buscar uma cesta básica, sei lá, sabe, no território aí de uma seita, né, numa igreja católica, nada contra, mas isso fala que nós não estamos cuidando bem dos nossos, certo? Então a Bíblia diz que todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, eles se ajudavam, e eles, ao se ajudar, eles ajudavam uns aos outros, de maneira que aqueles que tinham fartura ajudavam aqueles que passavam necessidade para que eles não passassem necessidade, certo? Ou seja, quem muito tinha, supria a necessidade daqueles que nada tinham. E essa é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é quanto eu ajunto, mas é a minha capacidade de distribuir aquilo que eu ajuntei. É a minha capacidade de compartilhar com os necessitados aquilo que Deus tem depositado nas minhas mãos. Um grande exemplo aí que nós temos é o de Barnabé. Ele era um levita de nome José, que havia nascido na ilha de Chipre. Ele foi conhecido como homem de Deus, certo? Bom, olha aqui, ó. Ele foi aqui lembrado por vender uma propriedade. Ó, vamos então compilar aqui o tópico 1. Qual que é a aplicação aqui desse nosso primeiro tópico? Qual a aplicação que você vai fazer na sala de aula aqui nesse primeiro tópico? A aplicação é a seguinte: a igreja primitiva entendeu que os irmãos devem viver em união. E para isso, a igreja primitiva tinha uma preocupação, tanto espiritual
quanto física com as pessoas. O cuidado era um cuidado espiritual, mas também um cuidado físico. Eles se cuidavam, eles cuidavam uns dos outros, e por isso que ninguém passava necessidade, certo? Porque eles estavam sempre unidos, então um conhecia a necessidade do outro, e então eles se ajudavam, porque esta é a ideia da igreja. Eu sempre digo que Jesus não morreu por banco ar-condicionado, ele morreu por almas, e igreja é gente cuidando de gente. Guardou essa aí? Ou passou tão rápido que você não conseguiu nem guardar e nem escrever? Escreve aí. Igreja é gente cuidando de gente. Tem alguém assistindo aí ainda? Se tiver, escreve nos comentários. Igreja é gente cuidando de gente. Muito bem. Tópico 2, uma oferta contaminada pela mentira. Lembrando a você, se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Nossa gratidão aos irmãos que têm contribuído com o nosso canal. Se você não contribuiu ainda, tem um botãozinho aqui escrito valeu, você pode escolher um valor, e também tem uma chave Pix aqui na descrição. Sua contribuição me dá condições para criar cada vez mais material para ajudar vocês, e também para impulsionar, para pagar ao YouTube, para o YouTube fazer anúncios do nosso conteúdo para alcançar mais professores, tá certo? Então a sua contribuição será muito bem-vinda. Uma oferta contaminada pela mentira. O conluio aqui entre o casal, né? Então a primeira coisa que a gente vai perceber aqui é que houve aqui um conluio. Uma das perguntas que as pessoas vão fazer, eu não vou ficar lendo aqui, ok? Mas uma das perguntas que as pessoas vão fazer aqui é o seguinte: eles eram obrigados a dar todo o dinheiro? Eles eram obrigados a dar todo o dinheiro? É claro que não. Eles não eram obrigados, certo? Então, reter parte do dinheiro, estamos falando de Ananias e Safira, certo? Reter parte do dinheiro não foi o problema, porque o dinheiro era deles. Quando a Bíblia diz que eles repartiam tudo, isso era de maneira generosa, de maneira voluntária, sem querer nada em troca, certo? Agora, Ananias e Safira poderiam, por N motivos, reter parte do dinheiro. Agora, o problema aí não é eles reter parte do dinheiro. O problema é eles mentirem. E aqui tem algo muito interessante, que é o seguinte: eles mentem para Pedro, mas ao mentir para Pedro, Deus entra na situação e aí a situação fica complicada. A gente tem que repensar como que a gente trata as nossas lideranças, nossos pastores. Porque se nós respeitamos pai, mãe, pastores, líderes, se nós respeitamos essas pessoas como autoridade de Deus, mentir a elas é mentir ao próprio Deus? A resposta está aí. Mentiram para Pedro, mas a palavra foi: por que vocês deixaram Satanás inflar o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então é preciso ter muito cuidado. Quem mente a uma autoridade está mentindo a Deus, que estabelece a autoridade. Essa aí você tem que anotar. Anota aí. Anota que dá trabalho. Anota aí. Quem mente a uma autoridade, mente a Deus, que estabelece a autoridade, certo? Agora, a mentira narrada e confirmada. E aqui tem um detalhe. Todo depoimento, ele leva em conta detalhes diferentes que as pessoas contam. Se um depoimento, ele traz as mesmas palavras sobre o ocorrido, ele não é aceito como verdadeiro. Porque a verdade, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser combinada, ela não pode ser uma narrativa em que todos os detalhes sejam iguais, sabe? Não, é o contrário. Existem alguns detalhes que a pessoa viu e o outro não viu, que não altera a história como um todo, mas que insere detalhes diferentes. Na própria Bíblia nós temos isso, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, certo? Agora, veja, eles ali ao fazer isso, estavam como que procurando demonstrar uma espiritualidade elevada, por dar ali aquela contribuição. A questão é que Deus não tolera desonestidade, e neste caso custou a vida de Ananias e Safira, certo? Por quê? Porque Deus vê tudo e Deus conhece todas as coisas. Agora, muitas pessoas vão perguntar, mas não é severo demais, né? Se todo mundo que mente fosse condenado à morte, não é verdade? Então Deus ia matar muitas pessoas. Bom, nós não sabemos os desígnios de Deus, mas a igreja estava no seu início e era necessário que a igreja entendesse isso.
O evangelho da graça não brinca com o pecado, irmãos. Ah, você tem que anotar. Anota, irmão, que é do Espírito isso aqui. O evangelho da graça não brinca com o pecado. Vamos anotar? Vamos anotar, irmãos. O evangelho da graça não brinca com o pecado. Não brinca, irmão. Não tem espaço para ficar brincando com o pecado, tá certo? Então, o julgamento de Deus aqui foi severo. Foi severo. Num primeiro momento, parece que Deus tratou esse casal de forma árdua, né? E ele tratou mesmo, tratou de maneira severa, certo? Por quê? Porque este casal, ao fazer isso, eles não apenas, um pensamento aqui, eles não apenas estavam mentindo, eles estavam induzindo as outras pessoas, a igreja, a acreditar numa mentira. Meu Deus do céu. Ou seja, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, certo? E Deus não tem o culpado por inocente. Ele é amor, é o tempo da graça, mas ele não tem o culpado por inocente. É por isso que nós precisamos pensar muito nos dias que estamos vivendo, em que as pessoas acham que Deus não expõe ninguém, não envergonha ninguém, não condena ninguém. Muito cuidado. Deus é Deus e ele é uma autoridade, ou melhor, ele é a autoridade máxima sobre os homens e principalmente sobre a sua igreja, a noiva de Cristo. Portanto, é preciso ter cuidado com o nosso comportamento de Deus. Ele é amor, mas também é justiça, e também é um fogo consumidor. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Nós precisamos ter temor a Deus. Talvez essa seja uma das questões aqui nesta lição. Temor a Deus. Nós nunca cantamos tanto que nós amamos a Deus. Eu te amo, tu és maravilhoso, lindo, lindo, lindo és. Mas está sobrando amor e faltando temor. Temor nos traz a reverência, temor nos traz a consciência da presença de Deus no ambiente. Temor nos lembra que agora o Espírito Santo habita em nós. No Antigo Testamento o Espírito Santo não residia no homem, e Uzá tocou na arca com a intenção de que ela não caísse daquele carro e foi fulminado por Deus. Imagine agora em que o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos ter muito cuidado e buscar temer ao Senhor, reverenciar ao Senhor para não sofrermos terríveis consequências. Maravilha? Estamos partindo para o nosso tópico 3. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like no vídeo, clica no valeu, escolha um valor para você contribuir, ou então na chave Pix, contribua com o canal. Eu quero chegar a 50 mil inscritos, 50 mil professores estudando e preparando semanalmente a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso pagar ao YouTube para o YouTube divulgar o meu conteúdo. Me ajude a fazer isso e muito mais pela obra de Deus. Tópico 3. Cuidado com o coração. Ananias e Safira, Ananias e Safira com os corações iludidos por Satanás. Olha isso. O pai da mentira continua a realizar seus feitos, ora mentindo para os seres humanos, ora motivando-os a tentarem mentir contra Deus. Tá? Então, a grande lição que fica aqui é que Deus não tolera mentira. Tá, de maneira proposital. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. O Senhor não depende das nossas contribuições, pois é Ele que nos concede os recursos que precisamos e usamos para abençoar a sua obra. A nossa contribuição precisa ser feita com alegria, de acordo com os nossos recursos, certo? E nós podemos contribuir livremente. Por quê? Porque quando eu contribuo, eu estou demonstrando fé naquele que me dá semente, certo? Contribuir é tirar um pedacinho do pão e entregar para aquele que nos deu a semente. Tem uma frase que eu aprendi há muito tempo, que ofertar, dizimar, é dar o primeiro pedaço a quem deu o bolo. Então nós temos que ter um coração generoso e grato a Deus. A oferta, independente do valor, ela precisa ser primeiro uma oferta verdadeira.
verdadeira. Precisa ser uma oferta verdadeira. E aí, você já descobriu qual é o momento em que nós mais mentimos ao Espírito Santo? Eu vou falar daqui a pouco, fique por aí. E tem dinâmica, eu esqueci de falar no início. Tem dinâmica no nosso vídeo. Fique até o final, porque o vídeo tem dinâmica. E corações fraudulentos. Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter parte do dinheiro que seria levado pelos apóstolos. E reteve parte do preço, retendo também a sua mulher. Olha que situação, né? Então, será que se Safira tivesse falado, não, amor, cuidado, olha, aqui a gente tem o poder de influência que tem uma pessoa sobre a outra, aqui a gente tem talvez alguém, aqui a Safira se omitiu, ela também queria levar ali uma vantagem com esta situação toda, tá certo? Então nós estamos falando aqui de pessoas humildes, não é? Nós não estamos falando aqui de pessoas milionárias, então talvez ela foi tentada, mas será que Deus vai prover para nós? Enfim, isso aqui é bem no começo da igreja, não sei se Ananias e Safira já eram discípulos de Jesus antes, não é? Jesus não teve só 12 discípulos, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tem os 12, tem os 70, depois tem mais de 500 irmãos. Será que Ananias e Safira estavam no meio dessa turma aí? Ou eles tinham aceitado Jesus ali no Pentecostes? Não dá pra gente saber aqui agora. O fato é que os corações deles estavam unidos pela mentira. Eles demonstram aqui uma verdadeira falta de caráter. Nós precisamos ter muito cuidado e agir com sinceridade diante do Senhor, tá certo? E aí, em que momento que nós mais mentimos ao Espírito Santo? Você já descobriu? Vem comigo. E aí, qual que é o momento que a gente mais mente ao Espírito Santo? É quando cantamos. Preste atenção nas letras dos hinos, preste atenção. Quantas vezes a gente canta por horas, que a gente vai orar mais e não ora, que vai jejuar e não jejua, que o Senhor é a nossa prioridade e a gente não dá prioridade a Ele. Então cuidado com aquilo que você canta, cuidado. Muito bem, a dinâmica de hoje, presta atenção, use a imaginação. Se você me ajudar com as suas contribuições, em breve a gente vai ter condições de mostrar elementos aqui, principalmente da dinâmica para os irmãos. Quem sabe em breve eu consigo comprar aí um iPad, uma tela bonita para poder mostrar o que eu estou fazendo aqui na revista para os irmãos. Enfim, coisa do céu, mas eu preciso da ajuda dos irmãos. Olha só isso aqui, ó. O que você vai precisar para essa dinâmica, tá? Reunir a classe ali, certo? E aí você conta quantos tem, certo? Aí você vai pegar papéis, sabe aqueles papeizinhos de amigo secreto, certo? Você vai escrever mentira em uns, verdade em outros, de acordo com a quantidade de alunos que você tem na classe, entendeu? Papéis tipo daquele de amigo secreto, aqueles papeizinhos pequenos, e você vai escrever verdade em uns, mentira em outros. Vai chacoalhar e vai distribuir ali para os seus alunos. Eles têm que pegar esses papéis, mas não podem falar para o outro se ele pegou verdade ou mentira. E aí, você vai chamar um a um. O que eles têm que fazer? Eles precisam fazer uma afirmação. Eles têm que fazer uma afirmação diante da classe e a classe vai votar, levantando a mão, quem acha que ele falou verdade, que a pessoa falou uma verdade, não é? Então, quem achar que a pessoa falou verdade, levanta a mão. Quem achar que a pessoa está mentindo, fica com a mão abaixada, ok? Certo? Então, vamos lá. Aí você chama lá, vem cá, Fernandinha, vem cá. E aí? Aí a Fernandinha vai fazer uma afirmação, certo? Então, ela vai dizer assim, por exemplo, olha, eu ainda uso chupeta. Mas deixe claro que tem que ser uma afirmação, sabe, consistente. Olha, eu ainda uso chupeta, certo? E aí a classe tem que votar, levantando a mão quem acha que ela está falando a verdade, ou sem levantar a mão quem acha que ela está mentindo, certo? E aí você olha ali os votos, e aí você fala, e aí, Fernandinha, é verdade ou é mentira? E aí ela vai dizer, é verdade, ou então ela vai dizer, é mentira, certo? Você faz isso com a classe toda, certo? Então vai acontecer que tem gente que vai falar que é verdade e de fato é verdade, vai fazer uma afirmação e quando o pessoal é verdade. Outros vão fazer uma afirmação, mas é mentira. E o que a gente vai aprender com essa dinâmica? A gente vai aprender algumas coisas. Tem gente que é induzido a mentir. Teve gente que falou mentira porque pegou o papel escrito mentira e construiu uma mentira para tentar induzir as pessoas. Às vezes nós falamos mentira para resolver um problema. Eu perguntei esses dias numa classe com adolescentes, por que eles mentem para os pais? A gente mente porque não quer que o pai descubra. Então quer dizer, mente
não fala para o pai algo que fez, mas para não falar a verdade, cria uma mentira. Quando a pessoa está perto de descobrir aquela mentira, a pessoa cria uma outra mentira. Conhece gente assim? Só que a Bíblia diz que Jesus é a verdade, Deus é a verdade. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira e, portanto, nós não devemos mentir. A mentira tem perna curta. A melhor coisa que existe é caminharmos na verdade. O mundo diz que a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade liberta. Eu falo para os meus filhos aqui em casa que eu prefiro chorar por uma verdade do que sorrir por uma mentira. Então a mentira, ela fala de engano, ela fala de trapaça, mas no final das contas é a própria pessoa que acaba sendo enganada. Então reflita com eles sobre o valor de sempre se falar a verdade, porque por mais que doa no momento, por mais que tenha que vir alguma consequência, mas você falou a verdade, o seu coração estará em paz e você se tornará uma pessoa respeitada, porque é uma pessoa que pode até errar, mas fala a verdade. E falando para jovens, eu também sempre falo para eles, olha, pai e mãe, eles já sabem a verdade. A gente pergunta para os filhos para dar a oportunidade dos filhos falar a verdade, confessar com a própria boca. Agora, se é pai e mãe que ora, aí já era, irmão. Mentir para pai e mãe que ora é pedir para ser sepultado. Não faça isso. Fale sempre a verdade. Amém? A verdade liberta. Fale sempre a verdade. Certo? Nossa aula de hoje com dinâmica e tudo. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um novo trimestre está chegando por aí. Deus abençoe.